Gênesis, capítulo de número 22. É o livro mais difícil de achar, né, amados? Gênesis, capítulo de número 22. Aleluia. Mais uma vez nós louvamos ao Senhor e agradecemos por mais essa oportunidade. Estamos aqui louvando e ministrando a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra profética para a tua vida hoje. Todos encontraram? Gênesis, capítulo de número 22. Amém? É muito importante, antes de nós fazermos aqui a leitura, é muito importante você ter a palavra de Deus. Amém? Quem não tem, procure ter. Porque quando nós viemos ao culto, quando nós viemos aqui a cultuar o Senhor, é importante que você tenha a palavra na sua mão, para que não fique somente nas minhas palavras, para você ver que não é o pastor Wellington que está falando, mas sim que Deus está falando através da sua palavra com você. Amém? E nós temos que ter esse hábito de sempre estarmos nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. E vamos aqui fazer menção, Gênesis capítulo de número 22, no versículo 1 ao 8, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que o Senhor provou a Abraão e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho, o amado, a quem amas, a Isaque, e vá à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe direi. E Abraão se levantou cedo pela manhã, abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e o seu filho, Isaque. Em seguida cortou a lenha para o holocausto, e foi caminhando ao lugar que lhe havia dito o Senhor. Ao terceiro dia, Abraão alçou os seus olhos e avistou o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Permanecei aqui com o jumento, que eu e o menino iremos até ali, e nos prostraremos e regressaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho Isaque. E em seguida tomou a sua mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando os dois juntos. E Isaque falou a seu pai Abraão, dizendo: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, filho meu. E ele lhe disse: Eis que aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: O próprio Senhor proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E caminhando juntamente os dois, chegaram ao lugar que o Senhor havia dito. E Abraão construiu ali o altar e preparou a lenha. Atuou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar na lenha. Abraão então estendeu a sua mão e tomou o cutelo para degolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Não estenda a tua mão ao seu filho e nem faça nada, pois agora conheço o seu temor ao Senhor, porquanto não me recusaste o teu filho, o amado. E, alcançando a vista, Abraão viu com seus olhos que um carneiro preso estava ali pelo chifre, no arbusto. Então Abraão tomou ali o carneiro e o sacrificou em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Adonai Jiré, que é o Deus da provisão, monte da provisão, para que até hoje se diga: o Senhor era visto no monte. Amém? Glória a Deus. Antes de eu ministrar, coloca a mão aí sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. E diga comigo assim: Senhor Jesus,
Abra agora o meu entendimento. Senhor, a sua palavra será ministrada agora. E eu creio que fará a diferença na minha vida. Por isso eu te peço que em nome de Jesus, que a sua palavra venha até a mim e traga um resultado excelente, porque eu creio que da mesma forma que eu entrei aqui, eu não vou sair, mas vou sair daqui com a minha vitória, com a minha bênção, com a certeza da minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor Jesus. Deus, Ele sempre teve o melhor para cada um de nós. Deus, Ele sempre preparou o melhor para o homem. Nós vemos ali em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, aonde estava Adão e Eva naquele jardim, aonde Deus tinha colocado de tudo de bom, tudo do melhor. Deus não poupou esforços, Deus não poupou nada para trazer para o homem sempre o seu melhor. Mas por causa da desobediência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E a partir de agora, desse momento, Deus havia trago para eles uma sentença, e de que tudo aquilo que eles fizessem a partir de agora seria por conta própria. Amém? Deus, ele já tinha ali o livre-arbítrio, já tinha dado aquele livre-arbítrio para aquele povo. Mas Deus ainda tinha a certeza de que o homem ainda ia se redimir dos seus pecados e ter um reencontro com Deus. E o tempo foi passando, ali teve Enos, teve Sete. Eu vou adiantar um pouco aqui a história, porque hoje nós não vamos falar de Adão e Eva, mas nós vamos falar de Abraão, que é onde o capítulo de número 12 de Gênesis vem trazendo justamente o seu chamado, sai da sua terra, da sua parentela, que você já conhece esse versículo, mas eu quero chamar a tua atenção que muitas vezes esse texto que nós fizemos menção aqui nessa noite é tratado como um texto de bênção, de restituição, aonde o Senhor, ele vai trazer sempre o seu melhor para nós e nós vamos ter que dar também o nosso melhor para ele. Só que muitas vezes, muitos pregadores usam mais isso como uma bênção, como uma restituição, do que um próprio sacrifício. E nós hoje vamos falar de sacrifício. Amém? Sacrifício. Nós vemos aqui que Abraão, ele pegou ali a lenha, ele pegou o fogo, ele pegou o cutelo e estava ali com o seu filho pronto para entregar para Deus. Deus, ele chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero o seu melhor. Ou seja, quem sabe que Isaac, o nome Isaac significa alegria, significa sorriso. Quantas alegrias Deus tem dado para cada um de nós? Quantos sorrisos Deus tem dado para cada um de nós? Então significa que nós também temos Isaques a sacrificar para Deus. Ou seja, nós também temos alegria, nós temos sorriso, mas o Senhor não requer isso de nós. O Senhor, ele requer de nós o quê? Fidelidade. Amém? Nós começamos aí esse ano, já estamos praticamente quase no final de fevereiro, já estamos quase encerrando mais um mês, o tempo parece que está se abreviando cada vez mais. E a igreja do Senhor, a igreja de Deus, ainda parece estar numa inércia, parece que está parada, parece que ainda está esperando algo sobrenatural vir, sendo que o sobrenatural já está dentro de cada um de nós. Mas para que esse sobrenatural venha, nós precisamos ter o que com o Senhor? Compromisso. E desde o início desse ano, Deus tem falado ao meu coração
que quando eu estivesse ministrando a palavra, e nesse ano, se eu não me falha a memória, já é a segunda ou a terceira vez que eu venho ministrar a palavra, e Deus vem sempre falando de compromisso. Compromisso. Se a palavra do Senhor diz, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, então é tempo de nós nos achegarmos cada vez mais perto do Senhor. Só que nós não ouvimos isso de hoje. O Antigo Testamento, desde quando aquele povo saiu do Egito, lá em Êxodo, Deus sempre está falando para aquele povo, ei, fique próximo a mim. Só que muitas vezes nós temos a mania de pegar a bênção e colocar acima do Senhor da bênção. Nós temos a mania de não colocar mais a presença do Senhor em prioridade na nossa vida. E é tempo de você começar a priorizar isso, em nome de Jesus. Se nós não temos uma fidelidade, se nós não temos um compromisso com Deus, não há mudança de vida. Eu posso pregar a palavra mais profética que você ouviu. Eu posso te entregar aqui chaves proféticas que vão ativar muitos e muitos dons na sua alma, mas de nada vai adiantar se você não começar a mudar por si mesmo e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero ter mais compromisso para contigo. A minha vida, eu não gosto muito de falar sobre mim, mas a minha vida, quando eu me afastei do Evangelho, eu andava desobediente. Tudo dava errado, nada dava certo. E Deus sempre usando os profetas, Deus sempre falando por pessoas, dizendo, olha, você tem que voltar para a casa de Deus. Como eu estava falando com os meninos aqui, eu era do louvor, eu era ministro de louvor, tocava contrabaixo, eu era líder do louvor. Mas por causa de uma rasteira de Satanás, eu saí da igreja. Saí revoltado. Não queria saber mais da casa de Deus. E até que um dia o Senhor começou a me incomodar e dizer, olha, não é aí que eu quero você. Eu quero você num lugar de honra. Eu quero você num lugar mais alto. Eu quero você num lugar aonde eu quero colocar, o que eu tenho para você é muito maior do que isso, mas eu só vou te dar a partir do momento que você começar a ser mais fiel, a ter um compromisso comigo. E eu comecei a entender isso. Porque muitas vezes, quando nós estamos lá fora no mundo, nós pensamos que o mundo nos traz alegria. Tem gente que pensa que um churrasco no final de semana com a família, aonde estão ali tomando uma cerveja, estão tomando ali uma cachaça, estão fazendo, se rindo, se divertindo, e estão achando que aquilo ali, nossa, é um algo alegre, é um algo extrovertido, mas não é, porque o que Deus tem para cada um de nós é muito maior e muito melhor do que isso. Aleluia! E Deus estava querendo justamente falar isso a Abraão nesse capítulo, dizendo, Abraão, eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo muito maior para ti. Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Ele já sacrificou a sua vida familiar. Ele sacrificou os seus negócios, ele sacrificou a sua vida social para ir para o meio de um deserto, aonde Deus só falava para ele, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, e ele vivia como um beduíno, ele vivia como uma pessoa que não tem casa. Mas Abraão, ele já estava na terra prometida. Mas Deus ainda queria ter a certeza de que ele estaria entregando para a pessoa certa a terra prometida.
Deus tem algo grande para cada um de nós. Amém? Mas agora cabe a cada um de nós termos essa percepção. Cabe a cada um de nós falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero isso para mim. Se Abraão não tivesse dado ouvido a Deus, como seria a vida de Abraão? Nem seria narrado na palavra, mas Abraão, pela sua obediência, ele se tornou o patriarca da fé, o pai da fé, o pai das nações. Da onde procedeu Israel? Da onde veio a Israel? Da onde veio a grande nação? Saiu justamente de Abraão. Da onde veio o libertador? Da onde veio Jesus? Da mesma forma também, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E é hora de nós termos mais compromisso com Deus. É hora de nós começarmos a nos aproximar mais do Senhor. Nós estamos aí numa campanha pelas madrugadas, 3 horas da manhã, juntamente com o pastor Eliseu. E eu vou te falar uma coisa, o que Deus tem revelado para nós, acerca daquilo que Deus quer. Ainda nós estamos fazendo o mínimo para Ele. E eu sempre falo, Senhor, eu quero fazer mais para Ti. Eu quero fazer mais para o Senhor. E é por isso que muitas vezes eu até mesmo me sacrifico para fazer mais para Deus. E Deus, Ele tem honrado. Amém? Amém? E a partir do momento que você começar a entender isso, porque quando uma pessoa ela sacrifica para Deus, Deus, Ele provê muito além daquilo que você necessita. Amém? Então, como eu disse, olha, nós vamos fazer aqui a menção de sacrifício. E nós vamos ver aqui que cada item que Abraão pegou, nós vamos ter que tomar posse disso hoje e fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa, no versículo de número 7, que fala sobre o fogo. O fogo servia para queimar o sacrifício. Isaac, ele estava carregando a tocha de fogo acesa para lá em cima do monte acender o sacrifício. O fogo aqui, ele é simbolizado pelo Espírito Santo. Amém? Nós temos que ter esse fogo. E que fogo é esse? A chama, ela tem que continuar ardente no nosso altar. E qual é o nosso altar? É o nosso coração. E quando você começa a ter essa chama ardente no teu coração, é a chama do Espírito Santo de Deus, que não pode jamais se apagar. Só que tem pessoas que saem daqui uma chama, uma brasa viva. Mas quando passa algumas horas, parece que essa chama, parece que essa brasa, ela se apaga. O que eu quero dizer para você é que tem pessoas que quando vêm para a igreja, é como se você pegasse um carvão apagado e colocasse ali no meio da churrasqueira e ele pegou fogo. Amém. Se acendeu junto com os outros. Está ali aceso. A presença do Espírito Santo está nele. Aleluia. Mas quando ele é retirado do meio da churrasqueira e colocado para fora, para acender outros carvões, ele se apaga. Porque ele não permite permanecer que essa chama continue ardente dentro dele. Amém? Para fazer o melhor para Deus, é preciso fazer com que o fogo do Espírito Santo faça arder pelo amor ao Senhor, pelo amor à sua obra.
O que é essa chama? Eu vou perguntar uma coisa para você. Quem já se apaixonou aí, diga glória a Deus. Nossa, que... Nossa, que paixão, hein? Quem já se apaixonou aí, diga glória a Deus. Ninguém teve aquela paixão, não, amado? De enfrentar o mundo pelo seu amado, pela sua amada? Hã? Quem já se apaixonou sabe o que eu estou falando. Quando você se apaixona, quando você tem aquele amor adolescente, que você, no segundo encontro, já está falando que ama, que já vai casar, não é assim? Aquele amor incontrolável, aquele desejo de você estar ao lado daquela pessoa. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui. E na hora que liga para a pessoa, fala, não, desliga você. Ah, não, desliga você primeiro, não é assim? Aquela paixão, aquele amor, ela não se apaga. Porque todos os dias vai se alimentando aquilo ali. Eu estou trazendo isso como exemplo para você entender que o amor que nós sentimos por Deus também tem que ser da mesma forma. Nós temos também que sentir ao Senhor esse desejo de dizer, Senhor, eu quero tanto que o Senhor esteja aqui, e Ele está aí ao teu lado agora, nesse exato momento. E no mesmo momento que Ele está aí agora do teu lado, Ele também está lá na tua casa cuidando dos seus. Ele também está aonde estão os teus problemas, aonde estão as situações adversas, o Senhor também está. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas muitas vezes nós perdemos esse primeiro amor. Quando a gente chega na igreja, a gente quer fazer tudo, a gente quer lavar o banheiro, a gente quer limpar o chão, a gente quer arrumar as cadeiras. Senhor, eu quero limpar as cadeiras. Senhor, ainda chega para o pastor Eliseu, pastor, eu quero limpar o chão, eu quero fazer alguma coisa. Pastor, eu quero me sentir útil na obra, porque o Senhor, eu amo tanto a Deus que eu quero fazer alguma coisa. Mas só que tem alguns cristãos que deixam essa chama se apagar. Deixa essa chama se esgotar. Deixa essa chama ser jogado um balde de água fria. E o Senhor diz assim para você, é hora de você voltar para o primeiro amor. É hora de você começar a voltar a amar fazer as coisas de Deus. Fazer as coisas para Deus. Fazer a obra do Senhor. Amar ao Senhor. Quando você ama ao Senhor, você faz bem ao teu próximo. Quando você ama ao Senhor, você ora a Ele e Ele te responde. Quando você ama ao Senhor, você tem um diálogo com Ele e Ele também está dialogando com você. O Senhor, Ele sempre está do nosso lado. Sempre. Mas muitas vezes somos nós que deixamos a Deus de lado. Muitas vezes o tempo vai passando, é igual agora eu vou falar de novo no namoro, ó. Presta atenção. Na hora que a gente está ali apaixonado, na hora que a gente conquista a pessoa, que a gente já sabe que agora ela é minha e ele é meu, o que a gente faz? Hã? Vai deixando para lá, né, irmã? Ah, ele é meu mesmo? Ela é minha mesmo? Ela não vai arrumar outro melhor do que eu? Vai nada? Não é assim que a gente pensa? Hã? Falar assim, você não vai arrumar outra melhor do que eu. Não é assim? E isso vai deixando de alimentar. E o que vai acontecendo com esse amor? Ele vai acabando. Da mesma forma também é com o nosso relacionamento com Deus. A chama, ela não pode se apagar. A chama do relacionamento, ela não pode se apagar. Esse fogo, ele não pode se apagar.
Não é porque você conquistou algo de Deus que você vai deixar essa chama se apagar. Não é porque Deus começou a movimentar umas coisinhas na sua vida que você vai deixar de ter um relacionamento com Ele. Eu sempre costumo pregar o seguinte, de que Deus ele sempre quer nos levar a águas profundas. E muitas vezes quando nós estamos cavando poços, tem gente que se contenta com aquela laminha que dá. Ah, para mim já tá bom, pastor. Para mim já tá ótimo. Olha, já tá aqui na... Eu já vi a água já. Então para mim tá bom, mas Deus não quer só isso para você. Deus quer te levar a águas profundas. Deus quer que você tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Deus quer que você tenha uma intimidade maior com Ele. E para isso é necessário que essa chama, ela não venha se apagar. Amém? Amém. Então se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais do Senhor. O noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele não vai vir buscar a amante nem a ficante. Ele vai vir buscar a noiva. E quando nós falamos de noiva, nós falamos de compromisso. Aquele que tem compromisso com Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quem tem o Espírito Santo não acha nada difícil para Deus, mas sacrifica o seu melhor. Amém? Amém. Segundo, vamos falar do cutelo. Cutelo era uma espécie de espada pequena, encurvada, que era usada para sacrificar o cordeiro. Abraão, ele carregava esse cutelo. Se nós falamos que o fogo, ele representa o Espírito Santo, ele representa o amor de Deus. O cutelo, ele representa a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Lá em Hebreus, quem quiser acompanhar comigo, em Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, é penetrante até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só que bênção! Você está entendendo a profundidade do que é a palavra de Deus? Muitas vezes nós falamos que a palavra de Deus ela tem poder. Amém? Mas será que nós cremos verdadeiramente no poder que tem esta palavra? Será que nós estamos exercendo essa palavra? Será que nós estamos levando em consideração que essa palavra tem realmente poder? Será? Nós falamos muito aqui sobre palavra profética. Nós falamos muito sobre palavras que discernem. Palavras que são ativadas. E não é palavras minhas, mas sim a palavra que vem de Deus. A palavra que vem do Senhor. Se a palavra de Deus é afiada, se a palavra de Deus ela discerne até o pensamento, se a palavra de Deus ela discerne até o coração, até tudo aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, essa palavra ela tem que fazer efeito dentro da nossa vida. Preste muita atenção no que eu vou dizer. E eu volto a repetir desde aquilo que eu falei no início. Se você ainda não tem a palavra de Deus, adquira. E quando você adquirir a palavra, começa a estudá-la. Mas quando você começar a estudar a palavra de Deus, não leia por ler. Não leia como se fosse apenas um livro, mas leia como Deus falando diretamente ao teu coração.
Porque tem muitas pessoas que sabem de Gênesis e Apocalipse. Porque simplesmente decorou a palavra. E eu vou te falar outra coisa. A palavra de Deus, ela não é para ser decorada. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Amém? Do que me adianta eu, pastor Wellington, estar aqui trazendo uma palavra dessa para você e eu, ali fora, fazer o contrário? Você vai ver e vai dizer assim, ué, pastor, mas você não está pregando o que vive? E é o que acontece muito por aí. Muitas pessoas não pregam o que vivem. Muitas pessoas não pregam por quê? Pastor, mas por que as pessoas não pregam o que vive? Porque muitas vezes ela quer pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. E também porque elas querem justamente se auto-justificar perante a palavra de Deus. Mas aí eu digo uma coisa para você. Do que adianta eu saber de Gênesis e Apocalipse e ter a minha alma a caminho direto para o inferno? Mas aí você diz assim, pastor, mas como? Se uma pessoa conhece de Gênesis e Apocalipse, ela vai para o inferno? Vai. Porque Jesus, ele disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ué, mas, Senhor, eu curei no seu nome. Eu preguei a palavra. Eu ressuscitei pessoas no seu nome. Eu curei enfermos no seu nome. Eu libertei pessoas que estavam escravizadas por demônios no seu nome, Senhor. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque eu não vivi a palavra. Eu decorei a palavra, mas eu não vivi a palavra de Deus. E tem muitas pessoas por aí, com a palavra decorada, mas que não vive a palavra. O que eu estou falando para você a partir de hoje é usar esse cutelo que Deus está entregando na sua mão, que é a autoridade, a palavra de Deus. Que a partir de hoje, como eu disse a você, você que ainda não tem a Bíblia, adquira uma. E se você não tiver, pastor, não tem condições, nos procure. Nós vamos dar um jeito. Mas que você não perca essa linha, que você venha a conhecer a Deus cada vez mais na sua vida. E a gente só conhece uma pessoa convivendo. A gente só conhece uma pessoa lendo a sua história. Amém? Amém. Se eu chegar numa escola primária, para você entender, e eu perguntar lá quem é Dom Pedro I, alguns ainda vão responder, porque alguns ainda leram nos livros. Porque eles conhecem, porque já ouviram falar. Mas se nós formos aprofundar na história de Dom Pedro I, eles não vão conseguir, porque o livro só vai trazer um resumo. Ele não vai trazer o cotidiano do imperador do Brasil. Ele vai trazer apenas um resumo daquilo que aconteceu. Agora, a partir do momento que você começa a ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, e você, antes de ler, você dizendo, Senhor, abra o meu entendimento, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação para a minha vida. E aí tudo aquilo que tem pessoas que não lêem a Bíblia, porque falam assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia porque eu leio e não entendo nada. Mas aí é hora de você começar a falar, Pai, eu não consigo entender a Tua palavra, mas, Senhor, eu estou aqui disposto, com meu coração aberto. Eu quero entender mais, eu quero Te conhecer mais. E o Senhor, Ele vai abrir o teu entendimento. Você vai começar a entender mais a palavra de Deus. Você vai começar a entender mais a vontade do Senhor para a sua vida. Jesus, Ele estava na terra dizendo, olha, o reino de Deus está próximo. E aquele povo que mal conhecia a palavra dizia, pá, é porque está vindo, né? Até eu, no início da minha conversão, entendi assim.
Bom, Jesus está falando que o reino de Deus está próximo, então é porque está vindo. E nós estamos esperando esse reino de Deus vir, não é? Não é assim, amado? Eu tinha esse entendimento. Mas Jesus, ele estava dizendo que o reino de Deus está aqui, agora. Agora. Nós temos que tomar posse desse reino. E como é que nós tomamos posse? Através de conhecimento. Eu fui estudar a palavra para ter entendimento. Fui estudar a palavra do Senhor e agora, hoje, eu compreendo que o reino de Deus está próximo ainda e eu posso conquistá-lo a qualquer momento, a qualquer hora, porque o reino de Deus está aqui, olha, no mundo espiritual. Basta somente uma palavra para o Senhor trazer a existência. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é mansidão. O reino de Deus é longanimidade. E tudo isso você pode conquistar aqui nesta terra ainda, se você tiver um compromisso firme com Ele, se você tiver comunhão com Ele, e se você conhecer bem a palavra de Deus. Mas uma outra coisa, para a gente ir para o próximo tópico que eu vou encerrar aqui nessa parte da palavra, é que Jesus, ele fala que a palavra dele é uma espada que temos que saber como manejar. Do que adianta eu pegar e entregar uma espada para uma criança e falar assim, vai lá para a guerra, vai que você vai vencer. Ela não vai conseguir nem levantar a espada. Ela não vai conseguir manejar a espada. E o que o inimigo vai fazer com ela? E é o que está acontecendo hoje. Pessoas não estão sabendo manejar a espada. Pessoas não estão sabendo manejar a palavra de Deus. E o inimigo está fazendo o quê? Ganhando terreno dentro de casa. Dentro de lares, casamentos, família, tudo. Porque muitas vezes nós que temos essa autoridade, a autoridade de Deus já está sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. A autoridade do Senhor, essa espada, já está sobre a tua vida, já está nas suas mãos. Agora cabe você treinar, cabe você aprender a manejar essa espada e decretar a falência do diabo no meio da tua casa, no meio da tua família, e dizer assim, Satanás, aqui você não tem mais jeito, aqui você não tem mais vez, porque o Senhor, Ele me deu autoridade. Amém? Não faça esse compromisso comigo, faça com Deus, porque Ele vai te honrar. E cada vez mais que você se aprofundar na palavra, mais Deus vai se revelar para ti. Amém? Amém? E por último, a lenha. Versículo de número 6. A lenha era usada para manter o fogo do sacrifício aceso. E o que a lenha pode significar para nós aqui, amados? Alguém sabe dizer? Alguém se arrisca? Hã? Não. Oração aí, ó. A lenha significa o quê? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. A lenha significa o quê? Ainda acredito que vai melhorar ainda mais um pouco. Amém? Então, olha, a lenha, ela significa a oração. Pastor Eliseu, ele trouxe um estudo aqui falando acerca da oração, quem lembra? Que fala justamente que quando nós oramos, o que acontece? Vai subir no quê? Uma fumaça. Não é isso? Quem lembra desse estudo? Quem não lembra, vai procurar lá no YouTube, lá que tem. Amém? Então ele vem falando acerca da oração, e a oração como uma fumaça. Para ter fumaça tem que ter o quê? Madeira. E a madeira é o quê? A lenha. A lenha, como a oração,
é justamente uma das formas de você manter acesa a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E muitas pessoas recebem o fogo do Espírito Santo, mas não abastecem com oração. Então apagam espiritualmente muito o quê? Rápido. Aquilo que eu falei para você. A pessoa está aqui fervorosa, sai de um culto abençoado, dizendo: Senhor, Deus falou poderosamente comigo, Deus vai fazer tantas coisas na minha vida que, nossa, sai daqui maravilhado. Mas não dá continuidade. Nesses anos de pastoreio, cuidando de pessoas, cuidando de vidas, eu vi muitas pessoas que chegavam na igreja derrotado, fracassado, chorando. Pessoas que tiveram tragédias terríveis na sua vida. E que o Espírito Santo de Deus me dava a palavra certa para alcançar essa vida. E a vida era alcançada. E quando ela era alcançada, que Deus já começava a dar aquele fôlego, aquela pessoa não dava continuidade. O tratamento espiritual, preste muita atenção no que eu vou te dizer. O nosso ministério é um ministério baseado também na palavra e na libertação. Só que não adianta nada eu, pastor Eliseu, pastora Cleise, pastora Dalcira, pastora Guiomar, pastor Denis, está orando pela sua vida, expulsando demônios, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Estamos aqui orando pela sua vida, mas daqui a pouco é como se você não tivesse recebido nenhuma oração. E eu conheço muitas pessoas assim. Porque tem coisas que não dependem de mim, eu, pastor Wellington, mas que depende mais de você. Porque quem vai colocar essa lenha não sou eu. Quem vai colocar a lenha é você. Quem vai se aproximar mais de Deus, e quem precisa se aproximar mais de Deus, claro que eu também preciso, mas você também precisa também se aproximar mais do Senhor. E não sou eu, pastor, que vai chegar em você e dizer: olha, você está orando, você está buscando, você está fazendo isso. Sendo que é você mesmo que tem que se policiar e dizer: eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que orar mais ao Senhor, eu tenho que sacrificar o meu melhor a Deus, eu tenho que sacrificar mais tempo ao Senhor. Nós temos tempo para assistir a novela, nós temos tempo para assistir a série, nós temos tempo para ficar no celular sapeando, vendo redes sociais, mandando mensagem no WhatsApp. Nós temos tempo para tudo isso. E por que nós não temos tempo para Deus? Por que não temos um tempinho para o Senhor? Mas aí você fala: pastor, eu já vou no culto na quarta, eu já vou no culto no domingo, para mim tá bom, não tá não? Tá não. Deus, Ele quer você o tempo todo ligado com Ele. Deus, Ele quer você ligado 24 horas com Ele. Mas aí você fala assim: pastor, tá, eu posso até ficar ligado com Deus 24 horas, mas como é que eu tenho essa certeza? Deus nunca, jamais irá te abandonar. Deus, Ele sempre está ao teu lado 24 horas por dia, te dando livramentos, abrindo portas. Não é Deus que abandona, somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que deixamos de abastecer essa lenha. Somos nós que vamos deixando o amor esfriar. A relação vai esfriando. E quando você vê, você está fora da igreja. Quando você vê, você está fora dos propósitos de Deus. Quando você vê, você está fora do reino de Deus. Você lutou tanto para entrar no reino de Deus.
Você lutou tanto para se converter. Você lutou tanto para converter a tua família. Para chegar um momento na sua vida e você dizer, olha, eu não quero mais, as coisas o cotidiano vai te tomando espaço, a vida vai te tomando espaço e você vai deixando as coisas de Deus de lado. Pois eu digo uma coisa para você. Os filhos das trevas, como diz a palavra de Deus, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto nós, luz, estamos deixando de se conectar com Deus, os filhos das trevas não deixam de se conectar com Satanás. Estão 24 horas ligados. E você sabe disso. E por que nós, que temos um Pai que é muito maior do que tudo isso que acontece no mundo, não podemos justamente nos ligar a Ele? Nos conectar a Ele. Aleluia. Por isso, a partir de hoje, é hora de você começar a orar mais. A ter comunhão, porque quando você está orando mais, falando mais com o Senhor, você está tendo mais comunhão com Ele. Você está conversando com o seu Pai, Ele é seu Pai. Deus é o teu Pai. O pai, para saber o que o filho quer, o que o filho necessita, o filho tem que abrir a boca. Amém? Você que tem filho, você que tem filha, você sabe disso. Muitas vezes seu filho está ali jogado no canto ali e você pergunta, quer menino, o que você tem? Ah, não é nada não, mãe. Não é nada não, pai. Não se abre, não é assim? E da mesma forma também nós, da mesma forma que Deus visitava o Éden, Deus também nos visita e diz, meu filho, minha filha, o que que você tem? E você, não, Deus, não é nada, não é coisa minha. Esquenta com isso não, um dia eu melhoro. É hora de você começar a falar mais com seu pai e dizer, Senhor, eu necessito da tua presença. Eu necessito, Senhor, de ter uma conversa contigo. Eu necessito de estar junto a ti, Senhor. Eu necessito de ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Comunhão. Relacionamento. Não tem como eu ter um relacionamento com você. Hoje você tem pessoas que estão me vendo aqui a primeira vez. Mas tem pessoas que me conhecem, mas só me conhecem aqui na igreja. Muitas vezes não conversa comigo, só me vê aqui. Você não pode dizer para uma pessoa, você conhece o pastor Wellington? Eu falei, não conheço, eu só vou lá na igreja, ele está lá. Agora, a partir do momento que você senta comigo e começa a falar da sua vida, eu começo a falar da minha, nós vamos nos conhecendo, aí você pode dizer, sim, eu conheço o pastor Wellington. Você está entendendo? Da mesma forma também é Deus. A partir do momento que você começa então a se aprofundar, a orar, quando nós falamos oração, é um diálogo com Deus, um diálogo com o Pai, é de você estar dialogando com teu Pai, dizendo, Pai, hoje o meu dia foi terrível, hoje o meu dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e Deus ele vai te trazer resposta, Deus ele vai te trazer discernimento, Deus ele vai trazer direção para a tua vida. Mas você tem que falar para o teu Pai. Dialogar. O que é que Jesus disse na sua palavra? Se você quer ter um encontro verdadeiro com o Pai, você vai para o seu quarto em secreto e ore a Ele. Fale com Ele. E Ele vai estar lá falando junto contigo. Oh, aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. O que eu quero falar para você nessa noite é que Deus, Ele provê para quem sacrifica. Sem sacrifício não tem milagre, amado. Não tem, não adianta.
Eu já preguei em muitas igrejas lá em Brasília. E algumas igrejas que eu passei, por mais que se esforçasse, não acontecia milagre nenhum, e eu perguntava para Deus: Senhor, não entendo. E Deus falava para mim: meu filho, não tem sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem milagre. Para você entender melhor, havia uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Para quem é mulher sabe como é difícil essa situação, e imagina então 12 anos. Mas mesmo assim, aquela mulher crendo, ela se sacrificou a tocar no manto de Jesus para receber a sua cura. Foi um sacrifício. Jairo, que era um dos principais da sinagoga também, que está lá em Mateus capítulo de número 15, havia a filha dele sendo acometido de uma enfermidade. E diz a palavra que Jairo foi aonde? Correndo atrás de Jesus. E aí muitas vezes nós perguntamos: mas aonde está o sacrifício? Está que ele desceu do seu status como príncipe da sinagoga, como um dos principais da sinagoga. Ele desceu na humildade para ir até lá e pedir ajuda a Jesus. Ele sacrificou o seu status. E no caminho ele sacrificou a sua paciência, porque Jesus ainda parou para atender uma mulher que havia tocado nele. Todos os milagres que Jesus operou, houve um sacrifício. E todos os milagres que Jesus operou, ele agradecia primeiramente a Deus. E Deus operava o milagre. Eu estou também dizendo para você nesta noite que Deus provê para quem sacrifica. Como nós estamos falando de Abraão. Abraão, ele deu a sua vida familiar, a sua vida social. Foi para uma terra peregrinar. Ele era nômade. Uma hora estava num lugar, outra hora estava em outro. Ele não tinha uma casa, ele não tinha uma residência fixa. Mas a partir desse sacrifício de Isaac, olha só que bênção, a partir do sacrifício de Isaac, e Deus trouxe a revelação agora, a partir desse sacrifício, Deus deu uma residência fixa para Abraão. Você está entendendo aí? Olha o versículo 19 que diz: e regressou Abraão aos seus moços, e se levantaram e foram juntos até Betseba, e habitou Abraão em Betseba. Ou seja, ele estava agora numa residência fixa. Agora sim, agora quietei. Agora ele quietou. Porque ele havia oferecido a Deus o seu melhor. Abraão, ele dava os dízimos. Abraão, ele dava ofertas, sacrifícios. Mas Deus ainda queria o melhor de Abraão. E Abraão deu. E agora Deus abençoou Abraão por completo. A bênção do Senhor também é completa na sua vida. Basta você crer